Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Me ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Digno não sou de que entreis em minha morada. Digno não sou de estar em tua presença. Digno não sou de receber os teus favores, mas dizes uma só palavra e minha vida se transformará. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. Meus amados irmãos, as leituras de hoje, a liturgia na festa de São Cornélio e São Cipriano, mártires da igreja, que com seu exemplo de dedicação, segurança e firmeza na fé, até o fim, até o sofrimento, mostra que de fato vale a pena todo o sacrifício, vale a pena tudo que for preciso fazer para salvar. Primeiramente, salvar a nós mesmos e salvar aqueles que estão ao nosso lado. Eu pergunto para vocês, por que nós estamos aqui? Se não para fazer essa experiência de Deus e porque nós sabemos e nós já somos conscientes de que Deus é a nossa salvação. De nada adiantaria nós estarmos aqui, porque tem muitas pessoas aí fora que não fizeram essa experiência do amor de Deus. Embora Deus os ame também, porque Deus ama a todos. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele dá a liberdade ao homem, a liberdade de escolha. A nossa salvação é uma abertura do céu para nós, é a abertura que eu tenho de viver a minha vida eterna na presença de Deus, mas para isso eu preciso fazer a minha parte. Santo Agostinho vai dizer: Deus, Ele não precisou do homem para criá-lo, mas para salvar, Ele precisa de nós. Para nos salvar, Deus precisa de nós, porque Ele nos deu o dom da liberdade, e é com meu esforço
é também com a minha vontade e com minhas ações que eu vou fazendo essa experiência da salvação na minha vida. E hoje nós ouvimos na primeira leitura o que São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, ao filho amado Timóteo, como ele em outro momento ele vai dizer. Ele vai dizer: antes de tudo, caríssimo Timóteo, olha que bonito, antes de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam, pelos que ocupam cargos altos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. São Paulo vai dizer: antes de tudo recomendo que se façam preces e orações. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo para viver nessa intimidade com Deus. É a minha vida de oração. É a minha vida de oração com Deus. É a minha vida de oração na família. São Paulo vai recomendar que nós precisamos constantemente fazer essas preces, essas súplicas a Deus. As famílias muitas vezes hoje elas passam por dificuldades, como todas as famílias passam, porque onde tem pessoa, onde tem gente, tem problemas, podemos dizer assim, porque muitas vezes nós não temos ainda a capacidade de viver a perfeição e viver bem como nós devemos viver na graça de Deus. Por isso que constantemente nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Mas o segredo é a oração. Se eu rezo, se eu faço as minhas orações, se eu sou fiel nas minhas orações, Deus constantemente, Ele escuta. Deus constantemente. É como neste tempo que nós estamos agora vivendo no calor, pelo menos aqui está quente, e no calor, como é importante e necessário a água para a nossa sobrevivência. Na sede, dá logo vontade de tomar a água, porque é necessário para a nossa sobrevivência. Nosso corpo pede logo água. A nossa alma também sente sede de Deus. Aquela samaritana que ficou no poço, logo naquele calor, ao meio-dia, que foi para buscar água, Jesus estava lá próximo e disse para ela que a água que ela mais necessita, que era para saciar a sua alma, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Então o que nós precisamos, meus irmãos, fazer é justamente isso: nos entregar em oração. A família que reza, com certeza, vem as dificuldades, vem os vendavais, vem a chuva, vem o vento forte, pode até balançar, mas ela não vai ser destruída porque ela está embasada em Cristo, na rocha que é o Senhor. Então, quanto mais eu vivo a minha oração, mais fortalecido nós vamos nos encontrar. Todas as vezes quando eu vou em casa, no período de férias, sempre reservo um momento para rezar em família, com minha mãe, com meu pai, com minhas irmãs. Tem uns que não gostam muito assim de rezar, né? Às vezes na nossa família sempre aparece uns assim que não gostam muito de rezar, mas a gente com um jeitinho vai chamando, vai conquistando e nós fazemos a oração. Eu me lembro que dessa última vez, porque depois que eu me tornei padre, aí só quero que eu reze por eles, né? Antes rezavam todos juntos. Não, agora reze por mim. Papai diz: reze por mim, Padre Moisés. Mamãe, reze por mim. Vamos dar a bênção aqui, vamos. Eu disse, dessa última vez que eu estava em casa, disse: vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo rezar, a começar de mamãe e de papai, como nós dizemos assim lá. Eu não falo manhã nem pai não, apesar de ser nordestino. De mamãe e de papai, eu disse: começar dos senhores, eu vou ficar de joelho e vocês vão rezar por mim.
Mamãe, papai rezou por mim. Mamãe, papai rezou pelas minhas 3 irmãs, de uma por uma. Eles rezaram por nós. Depois, eles se ajoelharam e eu e minhas irmãs, nós rezamos por ele. Pedimos a Deus a graça de vivermos bem em família. Justamente é isso que nós precisamos. Como é bom nós podermos ter esta oportunidade de rezarmos em família. E você pode até pensar, mas padre, mas na minha casa é muito difícil. Eu não vou conseguir nunca fazer o que o Senhor está fazendo ou fez. Porque o meu filho não para, ou então meu esposo não me escuta. Meu irmão, comece você fazendo a sua parte. Vá fazendo você a sua parte. Vá fazendo as suas orações. Vá colocando e entregando a Deus. Que com certeza vai chegar um momento que todos vão rezar juntos. Mas para isso precisa humildade. Sabia que precisa de humildade para isso? Muitas vezes nós somos orgulhosos e temos vergonha de pedir para o outro rezar conosco. Às vezes a mãe tem vergonha de chamar o filho para rezar porque acha que o filho vai ignorar. Às vezes tem filhos que têm uma caminhada e os pais não são de caminhada com Deus, tem vergonha de chamar porque o pai vai ignorar ou a mãe vai ignorar. Nós precisamos ter atitude de humildade e coragem. Chamar mesmo para rezar. Às vezes nos chama para ir para uma festa, às vezes nos chama para ir passear, nos chama para ter um momento só de família. Por que não chama para rezar? Por que não chama para também ir à igreja, ir à missa? Precisamos realmente insistir. Precisamos constantemente insistir. Minha mãe disse, ela ligou para mim reclamando do meu pai essa semana, que ele estava indo pouco para a missa. Eu acho que ele deve estar até assistindo agora a missa. E ela diga para ele que ele está indo um pouco para a missa. E eu disse, papai, tem que ir para a missa. É importante ir para a missa. Ele não está certo. Domingo ele foi. Nós precisamos justamente, meu irmão, insistir. Porque, como vai dizer aqui São Paulo a Timóteo, é a minha atitude e a minha súplica, e é uma recomendação que justamente me faz elevar, me faz ser mais de Deus, para a salvação de todos. São Paulo vai dizer que nós temos que rezar por todos, inclusive aqui ele vai falar hoje, nesta carta, para os que têm autoridade, exercem cargos e autoridades. Estão cargos à nossa frente, que comanda, por exemplo, os cargos políticos. Nós temos que também rezar por esses que estão à nossa frente, que estão conduzindo o país. Nós vemos muitos países aí vivendo em guerra, em situações difíceis, porque muitas vezes não tem a experiência de Deus na vida desses. Nós precisamos entregar também eles nas mãos de Deus. Não apenas criticar quando erram, e que muitos erram, mas entregar nas mãos de Deus. Fazer a nossa oração a Deus, elevar, para que Deus realmente escute e veja a nossa necessidade e venha transformando a nossa vida. O mais bonito também no evangelho de hoje é a atitude desse centurião. Porque ele, sendo um pagão, ele não era nem judeu e nem cristão. Mas ele ouviu falar que Jesus estava passando ali em Cafarnaum e que Jesus já fazia grandes milagres, Jesus já realizava grandes prodígios em muitas vidas, em muitas pessoas. Ele escutou e tinha um empregado seu que ele estimava muito e que estava doente. E ele manda implorando para que Jesus venha curar. E Jesus escuta e vai ao encontro dele. Gente, olha que bonito. É Jesus mesmo que vai ao encontro de quem precisa. E quem pediu não era um dos que já caminhava com Jesus. Quem solicitou foi um pagão. E Jesus escutou a oração daquele. E Jesus foi até o encontro. E quando Jesus foi até o encontro, aquele centurião disse, manda os amigos e manda avisar a Jesus que
ele não quer nem ir ao encontro de Deus, ao encontro de Jesus, porque ele não é digno de receber Jesus na casa dele. Porque ele sabia quem ele era. E manda dizer: Senhor, se disseres uma palavra, ele será curado. De onde tu estás, não precisa nem ir na minha casa. De onde tu estás, Senhor, se disseres uma palavra, meu empregado será curado. E Jesus se admira, como nós ouvimos, ele se admira com a tamanha fé e diz: nem mesmo em todo Israel não encontrei tamanha fé. Às vezes a gente precisa estar próximo, tocar. E ele ensinou. Vejam bem como é bonito, minha gente, a humildade. Reconhecer. E digo para muitas pessoas, como aqui, nós estamos em família também, dedicada a missa para as famílias. Muitas famílias não buscam a Deus porque pensam que Deus não vai ouvir. Mas Deus escuta. Mas é preciso reconhecer que nós somos indignos. Nós somos indignos desta graça de Deus. Mas mesmo com a nossa indignidade, Deus quer nos salvar. Ele quer nos renovar. Ele quer nos curar. Ele quer transformar a sua casa, a sua vida e a sua família. Precisamos dizer, como este centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas se disseres uma palavra, seremos salvos. Ele será curado. Ele será salvo. Nós não somos dignos mesmo. Põe a mão no seu coração. Colocando a mão no seu coração, convido você a justamente pensar também na sua casa. Quem é que está na sua casa que hoje precisa dessa cura de Jesus? Quem é da sua família que hoje precisa se encontrar com Deus, que está afastado de Deus, que procurou outros caminhos que são diferentes de Deus, outros caminhos que não levam a Deus, cada vez mais se afastando, se afundando, se perdendo em si mesmo. E assim, quando nós nos encontramos assim, nós precisamos reconhecer que nós não somos dignos de que Deus entre na nossa casa, mas que uma palavra do Senhor é o suficiente para nos transformar e para nos curar. Diga assim: meu Senhor e meu Deus, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha família, eu entrego o meu coração, eu entrego as minhas necessidades. Olha para mim, Senhor. Olha para a minha casa. Eu preciso de Ti. Se disseres uma palavra, Senhor, tudo se transforma. Não sou digno, mas eu sei que Tu me amas e Tu vens ao meu encontro. Tu vens ao meu encontro. Meu irmão, pedindo justamente a Deus esta graça, pedindo a Deus que Ele venha na nossa casa, que Ele venha na minha casa, que a minha casa seja um lugar da presença de Deus e não presença de outras coisas. Tem gente colocando outras coisas no lugar de Deus na sua casa. Tem gente que coloca bebida, tem gente que coloca pensamentos errados, tem gente trazendo para a sua casa situações de pecado. Tem gente trazendo para a sua casa não a dignidade de filho de Deus, mas trazendo tudo aquilo que impede de viver a graça de Deus. Diga: Senhor, entra na minha casa, a partir do meu coração. Santa Teresinha, ela diz que a oração é uma abertura do coração de Deus. Acho muito bonito quando ela fala. Ela diz que quando eu oro, quando eu rezo, eu consigo abrir o coração de Deus. É um olhar lançado para o céu. É um olhar lançado para o alto, diante das dificuldades e diante das alegrias.
é nós tocando no coração de Deus, batendo na porta do coração de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos fazer justamente isso que São Paulo nos convida hoje. Orações e súplicas. Ele recomenda que se reze, que se ore, que se peça. Como o centurião, ele pediu, ele sabia que não era digno, mas ele pediu para quem conhecia Jesus, para mandar o recado para ele, porque ele sabia que o seu empregado estava precisando da cura. Ele sabia, ele mandou o recado. Diga a Jesus que cure. Mas eu não quero que ele venha na minha casa, porque eu não sou digno que ele entre em minha casa. Se ele disser uma palavra, eu sei que será curado. É isso, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Na palavra de Deus que cura. Nós sabemos também que na Constituição Dogmática Dei Verbo vai falar que a palavra de Deus é tão venerada quanto o pão eucarístico. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus que cura. A palavra de Deus para nós hoje. Hoje, a palavra de Deus nos leva a pensar e a refletir que nós precisamos rezar, que nós precisamos orar, que nós temos que reconhecer que na nossa fragilidade e pequenez, Deus ele quer entrar na nossa casa. Ele quer fazer morada dentro de nós. Deus quer se fazer morada dentro de nós. Então vamos cantar como uma oração, pedindo a Deus que venha em socorro, vem, Senhor Jesus, que venha em nosso auxílio. Em nosso auxílio, não sou digno de que entreis Vem, em minha Espírito. morada, Senhor, em minha casa. Levante seus braços. Mas dizes, Senhor, uma só palavra e minha vida será transformada, Senhor. Digno não sou, Senhor Jesus. Digno não sou. Digno não sou de que entreis em minha morada. Digno não sou de estar em tua presença. Digno não sou de receber os teus favores. Mas dizes uma só palavra, minha vida se transformará. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. Cante isso, basta uma só palavra. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. E o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. E levantando os nossos braços para o alto, vamos dizendo para Deus neste Sim, momento, Jesus, tu apresentando sabes a Ele as nossas necessidades. as necessidades da minha Toma família, conta, da Jesus, minha nós casa. apresentamos, Eu não sou digno, Sim, Senhor, Jesus. que entres em minha casa, mas eu creio no teu poder, na tua força, que daqui deste momento de oração, porque estamos na presença do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, basta uma só palavra e a minha família se converterá, e as graças que eu preciso acontecerão, as curas, os milagres. Eu creio, Senhor. Ora lá, o Senhor vai levantando muitas famílias nesse momento. O Senhor vai levantando a sua casa para Deus. O Senhor vai levantando muitos filhos caídos que estão se perdendo nas drogas. Muitas pessoas que estão andando por outros caminhos. Famílias sendo levantadas pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus é para você uma restauração. A palavra de Deus para você hoje é conversão. A palavra de Deus para você hoje é santidade, é viver na fidelidade,
é viver no amor, é viver no perdão. É Deus que diz hoje para nós hoje, levanta, Senhor, diz uma única palavra, Senhor, que a nossa casa será salvo, que a minha vida será salva, que cada um de nós nos salvaremos na Tua graça. Para terminar, vamos cantar, basta uma só palavra. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. E a vitória virá. Cante você, basta. Basta uma só palavra e o milagre acontecerá. E o milagre acontecerá. Basta uma só palavra e a vitória virá. Palmas para Jesus, porque de fato a vitória de Deus virá na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Amém. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!